Sejam bem-vindas a mais um Papo Pepeca da Max Fem. Então, se você é mulher, gosta de assuntos femininos, íntimos e, claro, falar de todos esses que envolvem o nosso público feminino e, claro, falar de pepeca. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Ela que une sensibilidade com empreendedorismo e alta performance. Eu tô com a Carol Lázaro. Oi, Gabi, muito Seja obrigada. bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite. Nada, tô muito feliz que você tá aqui. Vai ser um prazer poder conversar com Ótimo. você, a gente trocar uma ideia, Ótimo. eu poder falar um pouco mais sobre essa rotina, que é uma correria, uma loucura ao mesmo tempo. Vamos falar. Mas que nós precisamos, né, sempre colocar os pés no chão, nos colocar centradas para que a gente consiga conciliar tudo. Então, muito obrigada pelo convite. Ai, de nada, eu amei. E para falar de convite, para deixar você bem à vontade, eu quero mostrar para vocês o nosso lançamento, mais novo lançamento para você. A gente ainda não pegou a sacolinha, mas está aí como presente para você o nosso lançamento, nossos sérums íntimos. Obrigada. Tá maravilhosos, Carol, você vai amar. Obrigada, vou Você deixar que aqui você que gosta de se cuidar, eu sei que você é feminina, gosta dos seus cabelos maravilhosos. E esse daqui, realmente, esses sérums, um firmador e o clareador, vai ser ótimo para você e para o seu corpo, para cuidar daquele autocuidado maravilhoso. Muito obrigada. Carol, deixa eu te falar, eu não sabia que você era formada em engenharia. Não sabia? Não. É. Gente, eu tô assim, realmente chocada. Me conta, como que foi essa transição de carreira entre uma engenharia para depois empreendedorismo? Como é que foi essa Carol engenheira, depois Carol empreendedora? Quero saber, conta tudo. Nós estamos falando de dois meios que a gente considera que são meios masculinizados, né? Sim. Então, eu lembro do primeiro dia de faculdade que eu e uma amiga éramos as únicas mulheres dentro da sala de aula. Então, meu pai é engenheiro de formação, sempre lidei muito bem com exatas na parte da escola. Então, eu decidi seguir esse rumo para a minha vida, né? Não só por gostar muito de construção, entender bastante desse meio, por conta da convivência do meu pai, mas também eu entendi aquilo ali como um desafio, né? Eu sempre fui uma pessoa de me desafiar, de fazer coisas que as pessoas normalmente não faziam. Pois é, e é muito difícil, porque eu, com essa negação de matemática, dá até coceira só de lembrar. Mas como é que foi, assim, desde pequena, então, você, desde na escola, você simplesmente quer fazer isso? Sim. Sempre foi decidida? Sim, os meus pais sempre me cobraram muito referente a estudo, né? Sempre estavam ali com a tabuada do meu lado, insistindo para eu poder aprender. Então, isso é muito bom, né, Carol? Foi algo que fez toda a diferença na minha vida, eu tenho muita gratidão por eles, né? E toda essa jornada que eu venho trilhando na minha vida tem muita influência deles também, né? Sim. E a gente sabe que as coisas não são 100% perfeitas, mas eles fizeram o trabalho deles com muita maestria, eu diria. Ai, ótimo. Né? Não, e com certeza, engenharia super concorrido também, né? E também muito difícil, até pra mulher. Exatamente. E assim, como que foi no início? Em faculdade foi difícil, eu entendi. Sim. E quando você chegou pra realmente, assim, vou entrar no mercado de trabalho, como é que foi essa Carol no início ali da sua jornada de trabalho? Você sabia que é a primeira vez que eu tô fazendo essa recapitulação e tentando entender como foi, tá? Porque eu tô querendo, assim, conhecer realmente a Carol lá atrás, antes da Carol empreendedora, da Carol mulher, da Carol agora noiva. Como é que foi essa Carol antes ali na engenharia? Me conta, eu quero saber desse início. Maravilha. Eu sempre tive um apego muito grande por coisas que eram diferentes. Então, nesse primeiro momento, eu não sabia se eu aplicava, de repente, para uma vaga ou se eu iria trabalhar com meu pai. Eu tinha algumas dúvidas sobre isso. Mas um belo dia eu acordei e pensei, será que se eu montar um currículo e sair distribuindo para algumas construtoras, será que eu sou chamada? Na época era jovem aprendiz, não era nem estagiário. Sim. Então eu apliquei para várias construtoras, eu fui aprovada na terceira maior construtora do Brasil. Caramba, Carol! Mas entrei como jovem aprendiz, fazia ali. E ali você já estava quase para se formar ou não? Não, bem no iniciozinho, foi bem no começo da faculdade. E ficou ali por quanto tempo, Carol? Foi? Olha, foram 2 anos, depois eu saí, eu fui para uma outra construtora, tive ali algumas jornadas, né, conhecimento em todas as frentes dentro de uma obra, né, basicamente era uma jovem Gente, uma lidando
com vários homens o dia inteiro, muitas responsabilidades também, né? Logo em seguida eu fui efetivada. Ai, que Então, bom, Carol. as responsabilidades já eram maiores. E foi difícil, assim, no início, ali na obra, uma menina, imagina, um homem, tipo, olhar assim, essa menina vai me dar ordem, Sim, né? exatamente. Aqueles homens, né, muitas vezes brutos e, né, não sabem lidar ainda com... E você toda assim, princesa, toda eu feminina. Era tão novinha, gente. E eu vejo o quanto a maturidade faz com que a gente evolua, né? Sim. Eu paro e penso, nossa, aquela menina ali de 17 anos, tocando uma frente de obra. 17 anos. Gente, 17 anos eu... Nossa. Carol, eu tô chocada. 17 anos. Meu Deus. E aí você foi no caminho da engenharia até quando, assim? Quantos anos, mais ou menos? Olha, eu fui até prestes a finalizar a faculdade. Eu já estava num ritmo muito intenso nas obras. E eu fiquei pensando, será que é isso que eu quero passar o resto da minha vida fazendo? Né? Quando a gente é jovem, a gente pensa bastante isso, né? Muito. Sobre passar o resto da vida fazendo as coisas. Tô feliz, não tô... Exato. E foi ali que você viu que realmente, antes de terminar, então, a faculdade, você viu que... Isso, foi antes de terminar a faculdade. E eu já estava bem envolvida com o Instagram. Na época, eu tinha um perfil voltado para investimento. Caramba! Então, ali na engenharia, você já estava ali introduzida no mercado financeiro. No mercado financeiro. Caramba, Carol! Sim. Carol, você sempre foi, então, muito assim... Eu sempre gostei muito. E muito madura, né? Porque uma menina começando a trabalhar com 17 anos, já tá ali tocando uma obra, é muito assim, pra frente mesmo. É muita responsabilidade e desde cedo os meus pais também sempre me ensinaram a ter responsabilidade. Sempre me virei muito sozinha, entendeu? Então acho que isso me ajudou muito a ter uma clareza quando eu decidi, tá, a engenharia finalizou aqui, a partir daqui eu vou para o mercado financeiro, porque já estava muito na minha rotina, né? Uma coisa que eu acho muito positivo na rede social é que você consegue fazer muitas conexões com pessoas. Verdade. Então, eu conheci muitas pessoas do mercado financeiro com esse perfil que eu tinha. Entendi. Né? Era Engenheira na Bolsa o nome do Instagram. Caramba! Que legal. E hoje em dia... Hoje em dia não Aí seguiu engenheira, depois mercado financeiro. Ficou quanto tempo no mercado financeiro? Mercado financeiro foram mais 3 anos. Fiquei mais 3 anos, passei por grandes corretoras, XP Investimentos, Monte Bravo, grandes nomes. Bati recordes ali de carteira. Foi uma jornada muito positiva. E aí, do nada, mercado financeiro, vamos lá para empreender. Como foi desse lado no mercado financeiro tão assim sério, tão, né, bem assim, como se fala, preciso, né, para o empreendedorismo que é totalmente altos e baixos e, enfim, a gente, né, só quem empreende no Brasil sabe que realmente é difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas você tá ali quebrando barreiras e conquistando com realmente a sua alta performance e inteligência emocional. E isso realmente, não tenho dúvidas que... Como é que foi, assim, do início, assim, da sua empreendedorismo, da fase ali do empreendedorismo? Como é que foi? No meio disso tudo, junto com a obra e com o mercado financeiro, eu cheguei a ter uma agência de marketing também. Gente, Carol, eu fiz tantas coisas. Eu dei aula particular na faculdade, eu dava aula de professorinha quando eu era mais nova, com 14 anos eu já dava aula particular. De matemática? De matemática. Óbvio. E sempre corri atrás de fazer o meu nome, entendeu? Fazer o meu dinheiro. Isso sempre você teve ali, desde pequena. Isso é muito bom. Porque realmente, assim, eu vejo que tem muitas pessoas e mulheres novas, assim, meninas ainda, que não têm ainda uma direção, ou não têm uma direção, ou estão ali perdidas, não sabem para onde vai, se vai... Hoje em dia, realmente, com a tecnologia e redes sociais, a gente acha que tudo é muito fácil, que só porque a pessoa tá ali postando isso, aquilo, foi fácil chegar ali. Exato. E não, ninguém sabe o por trás, ninguém sabe a história ali 10 anos atrás, de onde a Carol tava, onde a Carol realmente surgiu, de onde a Carol realmente estudou, o que ela fez para atingir onde ela tá hoje. Sim. Né? E como é que foi esse início, então, do empreendedorismo para você, assim, bem no iniciozinho? Então, eu, junto com esse perfil de investimento, eu vi que o marketing digital estava bem alto. Então, eu acompanhava aquele pessoal, o Érico Rocha, né? Todo esse pessoal lá do comecinho da era digital. E eu tinha muitas pessoas dentro do meu ciclo de amizade que já trabalhavam com o digital. E eu vi aquilo ali acontecendo e dando certo, e eu pensava... Isso por volta de qual ano, mais ou menos? Eu tinha uns 20 anos. Caramba. Uns 6 anos atrás. Caramba. Carol, e foi tudo muito rápido, Muito né? rápido, muito rápido. E você teve esse
estalo de falar, não, o marketing digital, vou entrar junto? Eu sempre fui muito mais do fazer do que do falar, Gabi. Eu acredito que se eu estou determinada a fazer alguma coisa e eu falar todo mundo fala, né? Falar todo mundo, é verdade. Mas muitas vezes nós temos muitas inseguranças dentro de nós, né? Sim. Principalmente eu, mulher, né, sozinha ali, querendo ou não, construindo a minha vida a partir daquele momento. Então, muitas vezes a gente tem medo, nós temos receios, né? Mas a gente tem que entender que medo e tomar decisões são coisas completamente diferentes. É verdade. Então, fui com medo mesmo, né? Tomar essa iniciativa para construir algo que é meu. Eu sempre fui muito disso. Eu preciso ter algo que é meu. Sim. Né? Mas não desde necessariamente... O início, né? Desde lá do início, você realmente, não, vou Jovem Aprendiz, daqui a pouco vou entrar no mercado financeiro. Você tinha esse feeling já do início? Não tinha nada. Mas você foi muito esperta do mercado, do marketing digital, você seguia ali pro marketing digital. E aí, como é que foi? Nesse início, assim, do marketing digital, foi seguindo para onde você tá hoje? Tive vários clientes no marketing digital, eu cheguei ali, eu tava com... Eu era bem novinha, eu estava como uma sócia já. Caramba. Então a gente chegou a formar uma equipe também, né? E era agência? Era uma agência. Uma agência de marketing normal. Sim, normal. E a gente tinha clientes externos. Comecei captando por direct de Instagram mesmo. E foi... Gente, Carol, tô muito chocada. E aí, onde chega na parte da Easy Marketing? Ai, maravilha. Como aconteceu isso na sua vida? Uma rede de franquias maravilhosa, de mercados, né? E agora... Expandindo cada vez mais para diversos produtos. Ótimo. E como que começou? Como que foi a Carol ali no iniciozinho do Easy Marketing? Como que surgiu? Perfeito, vamos lá. Tudo começou quando eu conheci o Lucas, né? O Lucas é o noivo. É o meu noivo. E o Lucas me conheceu bem na época que eu trabalhava com o mercado financeiro. O Lucas me levava nas minhas reuniões que eu tinha com os meus clientes. Então, eu ficava numa reunião com o cliente 3 horas para poder tentar captar o investimento dele. E eram várias reuniões, não era só em uma reunião que a pessoa confiava em mim para poder botar um dinheiro para eu cuidar. Eu tinha que mostrar ali a confiança, toda a credibilidade do meu trabalho. E passar também um plano de negócio concreto, exatamente, né? Exatamente. Para a pessoa também realmente investir nisso. Exato. Tanto que o meu primeiro objetivo com o Lucas era que ele se tornasse o meu cliente, né? Não, você queria ele na agência. Não, eu queria ele como meu cliente nos investimentos. Meu Deus. Quando eu era do mercado financeiro. No mercado financeiro. Isso. Achei que começou depois, na agência. Não, a agência foi antes. Foi antes. Caramba, Carol, que legal. E ali começaram, ali na questão. Aí conta. E aí ele me levava como seu investidor nas reuniões e ele começou a observar o trabalho que eu fazia e eu passei a acompanhar bastante do trabalho que ele fazia com o Easy Market, né? Então ele já tinha Easy? Já tinha Easy Market, mas estava com 30 lojas, né? Estava acabando de inaugurar uma loja que é uma das nossas lojas cases hoje. E aí eu parei, analisei, né? A gente conversou e eu falei, eu acho que eu consigo te ajudar com isso daqui. Meu Deus! E aí foi... No início vocês eram namorados? A gente nem tava namorando. Eram amigos, assim? Não, amigos não, né? Aquela amizade, aquela coisa assim, uma amizade colorida, uma coisa mais, né? Tô conhecendo. Caramba, então você realmente já entrou ali na Easy. Já entrou em qual setor, Carol? Que hoje você está na parte comercial? Hoje eu cuido de toda a parte de expansão de franquias, né? O comercial é uma outra vertente, mas acaba sendo uma vertente comercial. Me encontrei na área comercial por conta dos investimentos também, né? Fui muito bem treinada na parte dos investimentos e logo em seguida eu entendi que eu conseguiria abraçar aquilo ali. E eu cheguei, o Lucas que fazia as reuniões, né? Que foi uma função que eu fiz por muito tempo. E eu fazia toda a parte da pré-qualificação do cliente. Então, eu pegava, captava o cliente, via o perfil dele, preparava ele para poder entregar para o Lucas fazer uma reunião apresentando o nosso modelo de franquia. E logo em seguida a gente observou que não dava mais para o Lucas ficar naquilo ali. Porque não tinha como. Não tinha como. Não tinha. Era muita coisa. E a gente tinha que focar em expansão, em crescer a empresa, estruturar outros setores. Então, a gente combinou, olha, eu vou cuidar da expansão da empresa e de outros produtos também que a gente vier a criar, e você cuida de toda a parte estratégica, né? Tudo aquilo que
engloba o empreendedorismo, Sim. né? Que você tem que abrir novas portas, você tem que fazer contato, networking, tudo isso é verdade, muito importante. é muito importante. É muito importante. Ainda mais pro setor de vocês também, né? Exato. E, Carol, e aí você entrou na Easy, modificou várias coisas, só que como é para uma mulher que veio do mercado financeiro, veio da engenharia, você entrar ali no mercado do empreendedorismo e tal, e como foi no início você simplesmente, as pessoas respeitarem você como gestora? Como era a Carol, que você é realmente gestora, e ali, mulher, bem feminina do jeito que você é, como que as pessoas realmente, os seus colaboradores, eles te respeitam como gestora e você sabe realmente separar a parte mulher e a parte ali realmente corporativa da coisa. Como que você Hoje separa? é algo completamente diferente do que eu era 2 anos e meio atrás, né? Eu cheguei 2 anos e meio atrás, eu mal sabia o que eu estava fazendo, né? Então, foi tudo muito novo, né? Tanto eu quanto o Lucas, a gente aprendeu tudo do zero. Né? O Lucas já teve outras redes de franquias, né? Que deram muito certo, mas para mim era tudo muito novo. Então, eu basicamente me coloquei num desafio. Só que, Gabi, quando a gente se coloca no desafio, a gente entende que a gente muitas vezes tem muitos defeitos. Claro. Aí começam a surgir. E aí a gente vê que uma coisa é você se responsabilizar pelo seu resultado, outra coisa é você se responsabilizar pelo resultado de outras pessoas. Então, é muito difícil, né? É muito difícil, assim. Muito difícil. É um desafio diário, né? Eu digo que hoje eu já levo com maestria porque foi toda uma construção que eu vi, mas entendo, obviamente, que eu tenho muito a aprender ainda, né? Hoje a gente investe muito em mentorias, em imersões, para que a gente possa desenvolver o autoconhecimento, a inteligência emocional também, entender qual a melhor maneira de lidar com o colaborador, né? Porque, querendo ou não, quando você se torna gestora, não é mais sobre você. É sobre a mudança que você faz na vida do outro. E se o outro não está evoluindo, é responsabilidade totalmente sua. Caramba, então você pega realmente essa responsabilidade para você total? Total. Caramba, é totalmente uma autorresponsabilidade. E a frase que eu mais falo no meu dia é: eu não quero foco para mim. Eu não quero foco para mim, eu quero foco para você. Eu quero te dar o teu espaço para você poder fazer o teu trabalho e trilhar teu próprio caminho. Até que vai chegar um ponto que você já vai se desvencilhar de mim e vai caminhar sozinho. E é o que eu faço com todo mundo do meu time. Caramba. E uma coisa que eu quero perguntar, Carol, quem era a Carol antes dessas imersões, dessas mentorias? É ali que eu quero chegar, porque inteligência emocional eu amo, é um assunto que realmente a gente tem em comum. Eu amo de verdade e eu quero que você fale quem era a Carol antes da primeira mentoria. Qual foi assim? Você lembra? Tem muito tempo? Eu lembro. Não, tem na verdade 1 ano e pouquinho. Então foi pouco tempo. Sim. Achei que tivesse mais. Não, inteligência emocional eu comecei a estudar lá na época da engenharia civil já. Né, eu acompanhava o Joel J, Thiago Nigro, aquele pessoal, né? Gosto muito Mas, de fato, me colocar à prova em uma imersão onde eu teria que estudar especificamente sobre inteligência emocional, tem 1 ano e pouco, mais ou menos. Então, estou nessa jornada há pouquíssimo tempo. Não, e é uma jornada, assim, infinita. Porque a gente lida com emoções e realmente, assim, altos e baixos. E você realmente precisa ter uma linha ali, ainda mais para gestar outras pessoas na gestão ali da empresa, de outros também. Caramba, Carol. E outra coisa, eu quero muito uma coisa que você realmente faz. Você tem alguma... Eu tenho até um nome, gente, mas peraí, deixa eu... Um ritual. Você tem um ritual ou uma ferramenta que você usa e você fala assim, não, peraí, se tranca dentro da sala e você fala, não, esse pessoal vai me tirar do sério e agora eu preciso me alinhar. Como? Você tem alguma ferramenta, coloca algum louvor, alguma outra coisa que você se... Não, agora eu vou lidar com esse pessoal. Como eu vou administrar esse pessoal que tá precisando. Como é que é? Você tem alguma ferramenta? Gabi, eu sou muito sincera nessa parte porque eu acredito que o combinado não sai caro. Né? Principalmente pelo fato de eu ser mulher, a gente sabe que todas as lutas que a gente enfrenta são muito mais desafiadoras. É verdade. Então eu tenho que ser muito justa e muito coerente nos posicionamentos que eu tenho. Então, rituais de conversas com os colaboradores é muito importante. Eles saberem, terem previsibilidade de tudo que vai acontecer é algo que eu não abro mão.
Por quê? Porque eu poupo todo o estresse que eu teria lá na frente. Exato. Né? As pessoas precisam se sentir seguras, elas precisam saber que tem alguém ali lutando por elas. Sim. Caso contrário, elas não vão comprar a sua briga. Sim. Elas não compram a sua briga. Carol, eu tô impressionada, porque realmente, eu tenho certeza que realmente o que você fala, você faz. Porque dá pra ver como você é nos seus gestos e tudo mais. Mas eu queria realmente ver, e como ensinar pra esses colaboradores e não passar uma imagem assim, tipo, ai, ela tá vindo de novo com esse papo de inteligência emocional, porque nem todas as pessoas estão preparadas, porque as pessoas ainda não entendem. Não entendem, acham que ai, gente, que isso? Tipo, é balela, isso não... E realmente, depois que eu realmente fiz, eu entendi. Sim. E só quem faz entende. Não tem como você falar sobre inteligência emocional pra uma pessoa que realmente, primeiro, não tem nenhuma inteligência emocional, e segunda, não conhece, não estuda, não se faz o autoanálise e nem tem um autoconhecimento de si mesmo. Sim. Então, eu queria saber, assim, como você realmente vê e realmente fala, gente, eu preciso que eles entendam e realmente consigam fazer o que eu tô passando. Sim, e vamos chegar ali, vamos bater ponto. nossas metas. Como que é? Pra chegar realmente, é muita conversa? É muita conversa, Gabi, mas antes de tudo, é você entender que um dos pilares da inteligência emocional é a empatia e os relacionamentos interpessoais. Então, se trata muito mais de uma autoanálise e uma autorreflexão de como eu vou lidar com o comportamento daquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela tem as verdades dela, ela tem as vivências dela. Os traumas. Ela tem todas as questões dela. Então, eu vou ser muito injusta se eu não levar isso tudo em consideração. Claro que ela vai ter objetivos, ela vai ter metas para poder entregar. Porque... E isso tudo vem muito lá da cultura que a empresa implementa. No momento que você vai fazer uma contratação, essa pessoa tem que estar totalmente alinhada com os teus objetivos. Caso contrário, é certo que lá na frente ela vai dar algum problema. Então, alinhou a cultura, chegou lá na frente, eu tenho que cobrar algum determinado resultado, já é esperado. Já é esperado que eu vou cobrar aquele determinado resultado. Então, a gente remedia antes para poder não ter problema lá na frente. E isso passa desde o primeiro momento que ela tem ali contato com a empresa de vocês. Exato. Desde o primeiro contato. Exato. O primeiro contato, ela já vai fazendo testes, ela já vai entendendo da nossa cultura. Isso, Carol. Sim. Nossa, todas as empresas de vocês. E vocês realmente disponibilizam mentorias e ações. Sim. Que legal. Isso realmente é da cultura da Easy, né? De realmente preparar aquele profissional para a jornada ali de trabalho. Exato. E eles devem ser muito gratos, porque não é qualquer empresa que faz isso. Realmente, que legal. É uma coisa assim de se aplaudir de vocês. Da mesma forma que a gente sabe o quanto a inteligência emocional mudou a nossa vida, a gente entende que se a gente implementar isso para os nossos colaboradores, isso vai mudar a realidade deles. E isso vai realmente ajudar a crescer e crescer. E ficar realmente uma empresa que realmente ela atinge os resultados e tá ali com os colaboradores sempre ali juntos, unidos e querendo mais e crescendo mais. Eu acho que quando a gente entende realmente isso, tudo flui, né, Carol? Sim, tudo eu acho que flui, tudo Gabi. Tudo flui, até mesmo alguns comportamentos que você não entende, né? Não adianta a gente fantasiar achando que o mundo é perfeito. Claro, não Toda não vai empresa ser, passa óbvio. por problemas, sempre tem um colaborador que de repente não concorda com uma postura sua. Mas o importante, no final de tudo, é você ter sido o mais justa e franca possível. Né? E esse equilíbrio realmente precisa estar ali lado a lado, né, Carol? Precisa, porque no momento que você vai para sua casa, eu digo... Até eu mesma, né, com todas as responsabilidades, com uma expansão internacional aí no meio do caminho. Que então, legal! É muita pressão, são muitos dados, são muitos resultados que são cobrados diariamente. Mas se a gente não se colocar, né, ali diante dos nossos pensamentos, da nossa autorreflexão, como que a gente lida? É verdade. Se o gestor tá louco, imagina os colaboradores, né? Todo mundo sem rumo ali. Todo mundo sem rumo. É verdade. Então não tem como. Eu realmente tenho que assumir essa responsabilidade para mim. Não existe eu transferir essa responsabilidade ou esse peso para as pessoas que estão sobre a minha gestão. Isso não é justo. É verdade. Né? As dores da cadeira que eu sento é responsabilidade e escolha minha.
Eles não sentam na mesma cadeira que eu para poder ter que aguentar tudo aquilo que eu aguento. Então, eu podo muito tudo aquilo que eu passo para eles, para que seja passado da forma mais clara e, consequentemente, consigo os resultados que eu quero. Sim. E tem toda uma análise, assim, do início da jornada deles dentro da Easy pro final, assim, não final, mas ali durante, né? Vocês têm aquele... Vamos pegar você lá do início, olha como você era, e aí eles têm essa percepção de como eram antes e agora como eles estão. Porque se passou isso pra você, então pra eles também, com certeza, eles devem fazer essa autoanálise, né? Lá a nossa cultura, Gabi, é de velocidade. Velocidade e performance. Então, quando a pessoa entra, ela já sabe que em uma semana as coisas vão estar de uma forma e na próxima semana as coisas já mudaram completamente. Mudou muito rápido. Muito. Então, você percebe que as mudanças também são muito rápidas. Né? Eu agora estou com um exemplo de uma colaboradora que eu estou promovendo ela, mas não existe você promover alguém sem antes ela entregar algum resultado. Sim, com certeza. Né? Então, ela topou esse desafio, né, de ser desenvolvida para depois colher os frutos. E aí eu pergunto para ela, né, eu vou fazendo um plano semanal, e aí, Yasmin, o que você tá achando? Elane, eu já sou uma pessoa completamente diferente. Gente, é totalmente, né? Totalmente. Carol, deixa eu perguntar uma coisa, assim, bem íntima, porque eu vi na sua rede social. Você postou uma imersão que você ficou sem contato com ninguém. Carol, me conta como foi isso, porque eu não aguentaria, eu não sei se eu aguentaria ficar sem, assim, foi sem telefone. Sem contato visual e sem falar com ninguém. Não, contato visual com as pessoas de lá também. Só ali, claro. Mas conta, como é que foi essa experiência pra você? Na verdade, essa experiência foi um presente de um amigo do Lucas, inclusive. Caramba, que legal. Que ele teve uma experiência muito legal quando ele foi nessa imersão. E ele falava há muito tempo dessa imersão, mas eu achei que fosse uma imersão como qualquer outra que eu já tinha feito. Né? Então eu pensei, vou estudar, vou aprender, vai ser algo mais intensivo, mas não fazia ideia que eu não teria que falar. Você não sabia? Não sabia. Oi? Não sabia. Não, Carol. Não sabia. Como você chegou lá? Como assim, gente? Vou ficar sem celular? Como assim? Vou saber? Não sabia de nada. E assim, quando eu recebo um desafio de novo, eu me jogo. Você não ficou, tipo, pensando, não ficou? Não, pensando eu pensei muito. Né? Porque nossa, isso pensei muito, Gabi. Olha, foi um momento que eu mais tive uma autorreflexão. E eu conversando com as minhas amigas, depois que eu voltei, eu falei assim, gente, eu fui tão fundo nas minhas emoções, mas tão fundo, que você não para perceber o quanto coisas minúsculas impactam no teu comportamento de hoje. Então, eu percebi muitas coisas que, de repente, não estavam tão legais, né? Por mais que eu já venha nessa jornada aí de várias imersões, mas percebi que tinham coisas que realmente não estavam legais. E entendi que o silêncio é a melhor maneira de você parar para perceber o quanto você estava falando coisas desnecessárias. Nossa, tô chocada. Vou ficar em silêncio agora. Carol, então, conta mais. Você teve uma atividade que vocês ficaram em silêncios e não pode falar muito ou pode? Não pode falar nada, nenhuma palavra. Não, mas não pode falar o que aconteceu lá dentro? Pode, isso não pode. Tem problema. Mas lá você ficou em silêncio? Fiquei em silêncio total, Foram sem telefone, dias? Foram 5 dias. Oi? 5 dias em silêncio? 5 dias em silêncio. Você nem falava assim... Nada. Como assim, Carol? E tinha... Gente, eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar, Carol. Eu falo muito, sou tagarela. Como assim? Me conta mais dessa experiência. O pessoal ali também, que tava ali junto. Todo mundo. Deviam ter umas 80 pessoas na imersão. E tinha ali um coach, né, ministrando tudo. E ele foi dando as instruções e eu fui seguindo. Assim, Gabi, um ponto muito importante quando você for numa imersão ou então em algo que envolva inteligência emocional é que você tem que estar disposta a se abrir, se entregar. Se você estiver cética, se você não acreditar, não vai funcionar. Isso é muito verdade. Não vai. Olha, vou contar uma experiência. A gente vai aqui trocando. Sim, vamos. Eu fui em uma imersão e eu levei uma outra pessoa. Eu fui no primeiro dia e eu fui com uma... Eu fui, nossa, também bem assim, aberta e tal. Fui realmente... E na segunda... Aí foi maravilhoso. Contei pra pessoa. Quis ir no segundo dia. Essa pessoa. Aí comprou, fomos. Olha,
eu me arrependi. Porque impactou Sim. como eu estava antes, no primeiro dia, pro segundo dia. Porque às vezes a pessoa não tá naquela vibe. Ela foi porque você contou, você tava eufórica, você tava ali vivendo, você viveu o que estava acontecendo ali com você. E é aquilo. Nenhuma experiência é única. Então, para cada um, vai ser uma coisa diferente. Exatamente. Não adianta você chegar, Carol, pega esse copo aqui, olha, esse copo leva pra sua casa, e você chegar lá e fala, ai, Gabi, que copo é esse? Você entende? Entendo. Não é diferente. Então, assim, realmente, você tem que ter também, até pra isso, você tem que, às vezes, ficar em silêncio, né? Como você aprendeu, e realmente ver que aquilo é pra você. E às vezes não é pro outro naquele momento, pode ser daqui a, sei lá, algum tempo. Então, realmente, isso faz a diferença. Sim. Eu vi isso na prática, Carol. Eu vi ali realmente na minha pele. Eu falei, putz, eu não podia ter chamado essa pessoa, eu tinha que me ver. E foi bom, assim, pra eu aprender. Sim. Entende? Porque é aquilo, a gente vivendo e aprendendo. Não tem como. Então conta, Carol, então você ficou ali 5 dias em silêncio. Sim, Total e silêncio. até adicionando um pouco, né, a isso que você acabou de falar. A gente consegue fazer algum tipo de interferência na vida do outro até uma determinada parte. Sim. Daqui pra frente é com ela. Não tem como, né? Mas, antes de tudo, você tem que pensar em si. Sim. Né? De vez em quando eu me pego conversando comigo mesma, né? Fazendo essas autorreflexões e entendo que sim, eu tenho um carinho e um cuidado muito forte com o outro. Não é à toa que esse é o meu maior propósito de vida. Sim. Mas eu tenho também que ter um cuidado muito intenso comigo, caso contrário eu não consigo fazer nenhum tipo de influenciar positivamente na vida da outra pessoa, sabe? Sim. Se eu não me cuidar, eu não vou conseguir. Não tem, né? E se eu não me permitir viver esse tipo de experiência, focando somente em mim, não dá certo pra mim. Não dá certo. É verdade. Eu acho que eu sou um pouco assim também, sabia? Porque eu realmente preciso viver aquilo primeiro, entender em mim e depois realmente passar ou então esperar um momento. Eu acho que também o momento certo acontece, não tem como. Você consegue ajudar de algumas formas mais sutis, né? Mas a partir do momento que você passa a fazer mais força do que a outra pessoa, já não é algo que tá saudável. É verdade. Isso é muito verdade. E uma coisa, Carol, você então ficou 5 dias. Eu sei que você ficou em silêncio. Certo. E você, nesses 5 dias, você não teve nem contato com o celular? Ninguém. Tanto que era o meu aniversário de namoro com o Lucas, no dia que eu tava lá. Eu escrevi uma carta à mão e eu não pude nem mandar, né? Eu não pude nem falar nada com ele. Aí só no outro dia, que já tinham liberado pra falar, que eu fui mandar a foto da carta. Gente. Mas é isso. Às vezes a gente tá tão ali no dia a dia, aquela correria, você trabalhando numa... É estressante, não é? Mesmo você ali com toda a inteligência, é estressante você lidar com o outro também e ter aquelas... Tudo do empreendedorismo, o que envolve... É todas as burocracias, todas as coisas negativas que acabam acontecendo, que acontecem, que às né? vezes não tá ali nem no seu controle. Mas, e você realmente parar e ver aquilo que era tão... É uma coisa tão simples, enviar uma foto, uma carta, escrever uma carta, gente. Eu acho que eu nunca fiz isso pro meu namorado. Nossa, eu sempre gostei muito de escrever cartas. Eu sempre fui muito disso. No aniversário do meu pai, quando eu era pequenininha, todo dia. Mas até agora. Todos Antes da imersão. Sério, todos Carol? os dias. E você sempre teve esse lado, assim... Ai, sim, Gabi. Sensível, feminino, com essa essência mesmo da mulher feminina, sabe? Sempre. Eu perdi isso por muito tempo quando eu estava me conectando muito com o meio masculino. Tanto engenharia civil quanto mercado financeiro. Então eu me vestia de uma armadura e ia pra frente, até pra te respeitarem também, né, Carol? Então até a forma de falar era diferente, a postura era diferente, as vestimentas eram diferentes. Então eu era uma Carol completamente diferente. Quando eu passei a entender que se eu não tivesse conectada com a minha identidade, eu estava fazendo algo falso, que não era eu, não estava alinhada com o meu propósito, e eu não ia conseguir fazer impacto nenhum na vida das pessoas porque não era algo genuíno. Entendi. Então, é algo hoje, Gabi, que eu não abro mão, né? Eu entendo que muitas pessoas não concordam com o tipo de liderança que você precisa compreender o outro lado, né? Mas eu vejo que hoje é algo que funciona muito bem para mim. E me deixa bem também para minha vida pessoal, porque eu trabalho com o Lucas. Então, nós estamos 24 horas por dia juntos.
Então, como fazer isso dar certo? Eu respeito o verdade. espaço dele e ele respeita o meu espaço. É verdade. Então, a gente consegue construir algo muito mais forte assim. Carol, eu tô impressionada, sério. Depois você me dá esse contato. Claro. Eu quero saber dessa mentoria, dessa imersão. Porque é uma imersão, né? É Você uma tem que imersão. realmente, assim, mergulhar e tá na praia, vai se Sim. molhar, vai se sujar de areia e aí Sim. isso, se entregar. E você visita muitas coisas do passado, você passa a dar novos Sim, significados para sim. coisas. Então, você entende que, às vezes, um determinado comportamento seu de hoje é por conta de uma interferência Sim. lá de trás. Sim. E muitas vezes a gente culpa terceiros, mas na verdade não é nada dos terceiros. E a gente sabe que a gente é responsável por aquilo que acontece com a gente. Só a gente. Exato, só a gente. Só a gente, não tem como. Você culpar o outro, culpar não sei o quê. Não, é a gente por a gente e vamos nisso. Isso aí, Gabi. Carol, agora deixa eu falar. A gente falou, agora você tocou num ponto ali. Agora você é noiva. Você está ali nesse processo, sabe, maravilhoso. Deve ser uma coisa mais gostosa. Você já está ali. Como que é lidar com realmente o mundo corporativo, a sua vida ali, né, de dona de casa também, porque você, além disso, de empreendedora, você é uma dona de casa. Sim. E também, agora noiva, você ali tá cuidando de um projeto que vai acontecer de um dia, de um evento maravilhoso, que assim, que com certeza é o dia mais importante, assim, da vida da mulher. Não tem dúvidas, eu não cheguei ainda, mas eu espero que deve ser maravilhoso. Ó, indireta. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Exato. Mas assim, como é que tá sendo lidar com tudo e você realmente precisa estar ali com a sua inteligência emocional lá em cima, bem assim, equilibrada? Como é que tá sendo, Carol? Existe uma palavra, Gabi, uma palavra que resume tudo. Organização. Organização. Total. Se não tiver organização, não acontece. Sim. Então, o meu perfil é um perfil de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso, por muitos momentos, pode acabar me ajudando, mas muitas vezes me atrapalha também. Sim. Mas quando eu consigo estar organizada e decido, tá, hoje é o dia de eu resolver coisas de casamento, hoje é dia de resolver coisas da empresa, hoje é dia de resolver coisas do meu desenvolvimento pessoal, fazer uma mesa aposta, porque todos os dias tem mesa aposta lá em casa. Sim, a gente vai chegar nesse assunto, porque eu adoro e tenho certeza que todas as nossas ouvintes também amam mesa aposta. Que mulher não gosta, né, gente? É maravilhoso. É ótimo um momento ali de cuidado. Mas voltando pro casamento. Como é que tá sendo, assim, a organização? Sim. E você tem ali um planner, você consegue ali... Você é organizada? Sempre foi organizada, Eu Carol? sou organizada, mas até um determinado ponto. Qual ponto? O ponto é o seguinte, até onde eu consigo interferir. Por exemplo, fornecedores. Sim. Eu tô num momento que eu preciso primeiro escolher uma data para depois poder selecionar os fornecedores. Sim. Então não adianta eu me estressar agora com fornecedores se eu não tenho uma data. Sim. Então eu sei colocar as coisas nos lugares que elas são, na prioridade que elas têm naquele momento. Sim. Muita gente se antecipa e acaba criando momentos de ansiedade. Exato. Ai, como é que eu vou resolver o fornecedor? Mas não é o momento de pensar no fornecedor. Primeiro, Volta. Vamos começar do início. Exato. Vamos começar ali da partida. Pronto, fui pedido em casamento. E agora? Pronto, foi exatamente isso. O objetivo era ser pedido em casamento. Agora, check. Agora, qual o lugar? Exato. Eu vou fazer quantos dias de evento? Eu vou fazer quando? Vai ser esse ano ou vai ser no próximo ano? Carol, é verdade. Carol, vou pegar essa dica também com você depois. Porque eu adoro organização. Eu fico mais centrada. Você sente isso? Você sempre foi assim antes? Desde a faculdade? Olha, ou não? Eu, adolescente, eu era muito desorganizada. Sério? Né? Sempre... Mas de questão de... Porque tem aquele desorganizado, de bagunça, deixar o quarto totalmente desorganizado e tudo mais, mas tá ali com a sua mesa de estudo, com a sua cabeça toda... Volta. Não. A anterior. Aqui tem realmente totalmente desorganizada, fazia bagunça no quarto. Sério, minha mãe ficava louca comigo. Mas... Não dá. Se você fala isso, eu falo, não, impossível. Não é essa Carol que eu conheço. Sério, Carol, você mas minha mãe fala a mesma coisa. Ela, quem te viu, quem te vê. Quem mudou. viu aquela Carolina não sabe quem é a Carolina de hoje. Caramba. Mudou e completamente. Ali mudou completamente. Então, da parte ali, quando você entrou no mercado financeiro, você acha que mudou? Ou antes? Mudou muito, não. Ali na parte que eu comecei a ter a minha própria agência, peraí. Ali você realmente já começou. Responsabilidade. Eu acho que também
não chega um estalo assim? Ah, Gabi, Ou não? pra alguns. Pra alguns, né? Porque, por exemplo, eu vou falar por mim. Sim. Eu sempre fui muito organizada. Uhum. Sempre. Com as minhas coisas, assim, por exemplo, eu dividia quarto com a minha irmã. Uhum. No início, né? Bem quando a gente era bem pequena. Olha, minha irmã é totalmente do oposto de mim. Só que, olha isso, todo mundo achava que eu era desorganizada, porque eu sempre fui assim. Mas não, o meu quarto, o meu armário, era tudo um brinco. Se tirava isso aqui do lugar, eu já sabia, eu ficava noiada. E era uma parte que eu tinha de controlar tudo à minha volta. Eu era daquele jeito assim, falava, nananã. Mas o meu ambiente, não. Tem que estar tudo no lugar, tudo. E se tirasse uma coisa, parecia que... Mas, pra estudo, nunca fui de... Tenho prova amanhã, aí eu vou estudar. Na véspera. Sempre. Me dava bem, alguma. Matemática nunca, não é o caso. Nossa. Mas assim, sempre fui muito disso. Não, eu estudava muito. Sério, Carol? Semanas, semanas. Mas sabia que eu acho, porque você lembra muito a minha irmã. E tem essas características. A minha irmã era realmente assim, tinha a parte dela organizada, que era a parte de estudo, só que o quarto... Sabe? Uma zona. Mas como que foi isso, Carol? Você dar esse start, realmente foi quando você começou ali no mercado financeiro? Você ter uma idade ali pra... Agora eu vou cuidar das minhas coisas, agora eu preciso ser uma organizada. Não, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não tinha opção. Né? Porque... Você morava sozinha? Não morava sozinha ainda, né? Entendi. O meu pai, ele fazia uma obra em um determinado lugar, que era um pouquinho longe daqui do Rio de Janeiro, aí ele só ficava finais de semana no apartamento, e dias de semana ele estava fora. Aí a gente morava juntos. Mas, assim, Gabi, teve um momento que eu pensei comigo, olha, a partir daqui... eu tenho que tomar uma decisão. Sim. Não tem como eu postergar mais. Não tem como eu manter comportamentos de uma eu do passado, sendo que eu quero me tornar uma pessoa diferente. Entendi. Então, foi basicamente de uma hora para outra. Foi do dia para noite. Você já começou, epa, isso aqui não, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. Até pra gente se policiar, né, Carol? Eu acho que isso da organização, ela vem muito do start, que eu acho que isso é normal. Eu acho que realmente a minha irmã não é essa pessoa desorganizada. Hoje em dia a casa dela é maravilhosa, toda organizadinha. Mas eu acho que é fases, né? Ainda mais a mulher, que ela chega isso aqui não tá no lugar. É sonhadora, a gente tem muitas inspirações. Tudo muito... né, florida, lúdico, assim, é verdade. Conto de fadas. Um conto de fadas. E aí, quando a gente passa dos 20, a gente vê que não é o conto de fadas. E aí? E aí, se você não tirar se você não tirar o seu prato dali, vai ficar ali. E a roupa não vai ser lavada sozinha. E é exatamente isso, né, Carol? Eu vejo porque, realmente, eu sempre fui assim. Só que agora eu mudei a parte... Assim, tô mudando, ainda tô, né, transformação. Eu acho que a gente... Na parte de organização externa, eu sou ótima. Mas ali, para você organizar o interno, até no modo de falar, eu sempre fui mais falando, a minha fala não acompanhava o meu pensamento. Então, então a imersão vai ser maravilhosa para você. Disso. Eu tô falando sério, eu preciso realmente disso. Vai ser muito boa. Porque eu sempre fui muito agitada, muito ansiosa. E aí, às vezes, a gente fica... Calma, não é assim, vamos com calma. Sabe uma técnica que é muito boa, Gabi? Conta. Que eu comecei a usar quando eu falava muito, porque eu falava muito e muito rápido. Sério? Eu era esse perfil. Você era assim? Eu era muito acelerada. Jura? Eu sou Muita assim, coisa. Eu sou assim, aceleradíssima. Eu ficava segurando a minha língua no céu da boca. Jura? Mas, por exemplo, tá todo mundo falando, aí como que você... Aí você... Quieta, silêncio. Silêncio. Aí você... Eu quero falar... Não, Gabi... Como, Carol? Eu vou trazer um cenário pra você. Sim. Depois de eu ter voltado pra imersão, você calcula tudo o que você vai fazer e tudo o que você vai falar. Então, tudo tem uma intenção por trás. Você primeiro pensa e depois você fala. Porque se você sair falando, as coisas saem incoerentes. Exato. E quando você lida com pessoas, não tem como as coisas saírem incoerentes. Exato. Às vezes eu machucava mais. Hoje em dia, realmente, depois depois que eu fui na primeira vez, né, de mentoria de inteligência emocional, eu realmente já tenho
esse feeling de não, calma, mas mesmo assim, às vezes, eu quero atropelar. Nossa. Entendeu? E aí eu machuco algumas pessoas, eu vou falando demais. Sim. E aí não é daquele entendo jeito, não é perfeitamente. daquela intenção, não é aquele tom de voz, que nem a pessoa não vai entender. Não, ela não entende. Exato. Mas uma reflexão que eu sempre faço com o Lucas é: por trás de toda a ação há uma boa intenção. Sim. Por mais que muitas vezes essa pessoa tenha te magoado, será que no fundo ela quis te magoar? Sim. Então aí entra a inteligência emocional de ambas as partes. Sim. Porque se só uma pessoa tiver inteligência emocional, não funciona. Não vai, porque tem que ser os dois, né? Até para relacionamento, também na área corporativa, né, no nosso trabalho. Porque imagina, eu tô ali centrada com a minha inteligência emocional em dia, mas tá o meu amiguinho ali totalmente fora. Totalmente desconexo. Exato. Então, até pro ambiente todo... Realmente, as pessoas precisam disso. Sim. E eu acho que muito legal. Eu tô, assim, amando que as pessoas hoje em dia estão tendo esse start. Então, quando a gente tiver nossos filhos, né, daqui a algum tempo, a gente já vai ter outro, sabe? Outro ensinamento, né? Ensinando eles de uma maneira que nossos pais, coitados, nem não tinham culpa de falar, hoje a gente de tem gritar. acesso a tanta informação, Exato. hoje a gente tem acesso a tanta coisa... que, assim, a experiência mais próxima que eu tenho de filhos é o meu cunhado com os meus 2 sobrinhos, né? O meu afilhado e minha sobrinha. Então, eu observo o trabalho árduo que eles fazem diariamente. Não deve ser fácil. E eles, assim, têm uma paciência tão grande, mas tão grande. E eles criam filhos sem tela, né? Tem toda uma questão que é um desafio muito grande para os pais, né? Ainda mais hoje, né? Nossa. Na nossa vida. Ai, pega aqui, toma. Sabe? A gente, às vezes, faz isso. Sim. Eu, por exemplo, gente, quantas vezes amor, tô aqui no celular, não dá, não tem nada pra você ver aí, não, TikTok, né, um videogame. Então, assim, aí depois eu fico, não, você não tá dando atenção pra mim. Então fica uma coisa muito contraditória, né? Exato. Porque a gente fala pro homem, ele faz. Aí daqui a pouco a gente... Fica totalmente incoerente. Como assim? Várias abas abertas. Gente, essa mulher tá doida. Essa mulher tá doida, é exatamente isso. Exatamente. E assim, Abi, primeira coisa que eu percebi assim que eu voltei, eu pensei, eu não posso mais ser incoerente, eu não tenho esse direito de ser incoerente depois de tanta informação que eu acessei dentro de mim. Sim. Então eu entendo que qualquer mudança, qualquer comportamento que eu tenha no sentido positivo... vai influenciar não só a mim, mas também no meu relacionamento. Exato. Porque, querendo ou não, convivendo num relacionamento, nós somos exemplo um do outro diariamente. Então, a primeira coisa eu parei de falar em um determinado horário, eu não queria mais assistir televisão, eu todos os dias acordava, fazia o devocional, lia a Bíblia, treinava logo em seguida, então... Sim, uma rotina bem regradinha, voltada. coisa que eu não estava tendo antes. E quanto tempo, Carol, você começou com essa rotina, assim? Olha, há 1 ano venho tentando manter uma rotina mais saudável, né? Até porque nós mulheres, a gente tem toda essa questão hormonal, Com né? certeza. E a minha situação é uma situação bem delicada, né? No caso, eu tenho uma disfunção, né, hormonal referente ao meu útero. Caramba. Então, eu tenho que me cuidar muito mais, né? Fazer exercícios, comer bem. Exercício, tá tudo dieta, alinhado, tudo isso alinhado. Principalmente questão de açúcar, questão de carboidrato. Eu tenho que me policiar muito. Porque se eu como muito carboidrato, por exemplo, eu já não me sinto bem. Eu não fico bem, eu fico muito cansada. Sim. Né? Em contrapartida, se eu não como carboidrato e não como açúcar, a minha performance vai até 10 horas da noite maravilhosamente bem. Caramba! E aí você tem que ficar ali realmente controlada sobre isso. Cuidando da minha saúde, bebendo bastante água, né? Que é algo que hoje é o óbvio, mas precisa ser dito, né? Sim. Então, eu venho percebido uma mudança muito grande na minha situação da minha saúde, exatamente por conta de um detalhe que eu decidi me policiar mais, que foi a minha alimentação. Caramba! Né? Então foi dali... Sim, conciliando com os treinos, né? Gosto de correr também, gosto dessa parte de corrida. Gente, corrida eu queria muito. Porque tá numa, né? Todo mundo tá correndo. E todo mundo fala, é maravilhoso. Gente, como assim? Mas é mesmo. Porque eu sou mais da academia, eu gosto mais da academia, eu gosto mais do ar livre, eu gosto de caminhar na orla. Isso eu amo. Sim. Agora, esporte com bola. Queria muito jogar um futevôlei, porque eu acho maravilhoso. Mas você ali...
correndo. Você corre assim... Que horas você acorda mais ou menos e começa assim? Olha, eu não sua tô rotina? correndo mais desde que eu voltei da imersão, Ah, é? porque foi um impacto muito grande, né? Aham. Então, ainda tô voltando aos pouquinhos Entendi. a me entender dentro da minha Entendi. rotina. Mas antes eu corria 3 vezes na semana. Obrigada. Ai, que bom. Deixa eu pegar um E pouquinho. Pode falar, Carol. aí, a partir do momento que eu tenho uma amiga também, que ela corre bastante, né? Aham. E ela falou assim, amiga, no começo do ano, isso, vamos nos inscrever numa meia maratona? Ó. Tudo começa assim, né? Tudo começa, vamos Sério? fazer uma corrida. Não, Uhum. mas não começa menos assim, tipo, vamos pegar ali um quilômetrozinho? Não, 1 quilômetro você vai ter que fazer. Não né? tem. Se você já se inscreveu na meia maratona, 1 quilômetro você vai ter que fazer. Carol, eu quero. Então começa no meia maratona. Quando eu. Se inscreve lá na frente, na meia maratona. Entendi. Tipo, Não, daqui quando a que eu um começo? ano. Começa assim, correndo de 1 quilômetro. O que você se sentir que eu consegui, confortável. entendi. Se você não consegue correr 1 quilômetro, corre menos. Entendi. Mas vai devagarzinho, vai entendendo o seu ritmo. Porque eu nunca fui da corrida. Eu sempre fui da academia também. Pois é, eu não me vejo correndo assim. Mas eu quero Mas começar. vai de pouquinho em pouquinho, de repente, ver com uma amiga que já tem ali um hábito de correr, né? Eu De quero repente... fazer isso. Então, Quem sabe a gente monta claro, um grupo de corrida. Um clube de corrida de mulheres. Vamos marcar. E outra coisa, eu quero muito te perguntar uma coisa. Vamos voltando ao casamento. Vamos voltar ao casamento, que eu voltando fugi ao dessa casamento. parte. Então tá ali nessa organização, seguindo direitinho. Sim. E como que é conciliar agora corrida com trabalho, com casamento, com vida pessoal, e você também querer estudar, se aprimorar, né? Sim. Assim, tá sempre, né, na alta performance. E como que tá, assim, realmente? É organização mesmo. Organização. Gabi, eu não me estresso. Eu não me estresso. Mas você era estressada antes ou não? Eu era. Eu era Carol, muito estressada, muito reativa. Carol, não. Muita coisa. Não. Ih, muita coisa. Carol, não acredito. Eu não acredito que Muita você era coisa. assim. E assim, Gabi, de novo, a gente volta para o nosso interior, para nossa autoanálise. A gente só está responsável por isso. Exato. E se isso a gente não está fazendo bem, o que mais que a gente vai fazer bem? Então, eu não me estresso com isso, né? Isso não é o que toma o meu sono. Eu me preocupo. Sim, assim como qualquer outra pessoa se preocuparia. Mas tive amigas que surtaram no casamento, estavam tentando resolver coisa com o fornecedor e dava problema e se estressavam muito além do que, né? Do que estava ali no Exato. limite. Mas eu acho que a rotina corporativa me ajudou muito a ter essa resiliência que eu tenho hoje. Sim. Porque lidar com franquia não é fácil, né? Lidar com franqueados não é fácil. Sim. Então você imagina ali, hoje nós estamos com 900 franqueados. Caramba! Então, são 900 famílias, 900 pensamentos diferentes, 900 realidades, 900... Hoje são mais de 1.500 lojas, né? Então, mais de 1.500 tipos diferentes de loja, mais de 1.500 tipos de condomínio. Você imagina quantos moradores tem dentro de um condomínio. Então, tudo pode acontecer, Gabi. Tudo. Tudo, assim, da coisa mais inesperada. Tudo. Então, e vocês recebem essas informações? Tudo Passa por vocês? Tudo. Assim, hoje a gente tem uma equipe bem estruturada que consegue atender. Né? Isso, exatamente. Um time de suporte que consegue atender todas as demandas. Mas vira e mexe a gente ouve alguma coisa, né? A gente passa a ouvir. E assim, no começo, quando não tinha um time de suporte, éramos só nós. Vocês ali dando conta de tudo. Eu lidava com tudo. E eu via uma situação de perto, uma pessoa de repente deselegante comigo, num comportamento não respeitoso. E você tem que manter ali, respirar fundo. É claro, meu cliente, eu não vou tratar ele com desrespeito, entendeu? Gente, olha... Eu tô muito chocada. Eu quero muito fazer todas as imersões, todas as mentorias que você fez, você me passa. De verdade, tô falando sério, não é só pra frente do podcast, não. Eu tô falando sério. Porque realmente eu preciso disso. É muito importante, e eu quero muito fazer. Então você era uma pessoa, tipo, ansiosa também. Total. Estressada. Total. Depois... Preocupada com o futuro, aquela ansiedade do futuro que a gente tem demais. Mas a gente precisa entender também que se a gente não focar no nosso presente... a gente não vai sair da inércia. E vai ficar ali, vai passar também, né? Porque aquele momento também é muito importante. Eu tava até falando com alguém esses dias, eu falei assim, gente, como assim? A gente já tá no meio do ano. Exatamente. Como tá passando tudo muito rápido, a gente só tá vivendo, a gente só tá, sei lá, eu quero viver. Sabe, eu quero viver, eu quero respirar. Nossa, vamos tomar uma água aqui, Carol, vamos ficar tranquilas, entendeu? Mas eu observo muito, Gabi, que hoje a gente perde muito tempo com coisas que são desnecessárias.
Então, muito se fala sobre não tenho tempo, estou na rotina corrida. Mas será que você está dedicando o seu tempo para as coisas que são prioridade? Ou você está tratando tudo como se fosse prioridade? Exato. Então, é importante fazer essa reflexão também. Por quê? Hoje, meu casamento é uma prioridade para mim. Sim. Então, eu não vou tratar isso como se fosse qualquer coisa. Sim. Eu trato isso como uma questão a ser resolvida. E aí vem o trabalho também. Então, você coloca exatamente um horário para cada coisa. Precisa ter, senão então, por não exemplo, flui. você tá no trabalho, uma reunião super importante. Aí tá Você chegou na parte de fornecedor ainda não, né? Mais ou menos. Mais ou menos, já tá ali no início. Isso. Aí chega um fornecedor, Carol, qual docinho você vai querer? O brigadeiro tal, né? E aí você não vai... Respondo o WhatsApp após as 18 horas. Sério, mas você não fica com aquilo na cabeça? Não. Gente, eu ia ficar... Pelo amor de Deus! Gabi. Eu ia ficar na reunião pensando no brigadeiro. Eu ia... Quê? Eu preciso decidir o brigadeiro do meu casamento. Mas você não vai deixar de resolver, aí que tá a questão. É isso, né? Você vai resolver. Que você vai, daqui a pouco você vai pegar aquilo. Mas você determinou que é após as 18 que você vai resolver isso. Porque antes das 18 você tem outras responsabilidades. Então você separa realmente em horários, em tempos. Assim, tempo tal, eu tô aqui dedicando meu tempo comigo. Daqui a pouco minha saúde, daqui a pouco é meu marido, né? Noivo, marido, marido. Então ali, daqui a pouco meu casamento. Agora eu tô na hora do meu trabalho. Então foco total para aquilo realmente fluir. Isso aí. E depois do trabalho também eu desligo. Entendi. Desligo. Cheguei Desligou mesmo, Carol? Olha, quando o Lucas tem alguma coisa pra conversar comigo, aí eu gosto de conversar. Sim. Mas é porque se torna algo gostoso também de falar, né? O nosso trabalho, o nosso desenvolvimento. E vocês vivem aquilo, né? 24 horas. Deve ser difícil também separar, tá ali no... Fechou o escritório, acabou. Agora, ô Lucas, agora esquece. Acabou, não me fala nada. Ah, mas tem franquia pegando fogo. Tô nem aí. Não é assim também, né? Não é assim, não é então assim. você tem que realmente colocar a sua energia ali naquilo. Sim. As suas emoções também, né, Carol? Mas tem uma dica que é muito importante. Conta. Ô, Carol, eu não tô com caneta, mas eu quero ouvir essa dica. É o seguinte. Me conta. Tudo depende da roupa que você tá usando. Como assim? Você acordou, você tá com uma roupa. Você tá com um pijama. Logo em seguida, você bota uma roupa pra ir pra academia. Sim. E eu, no caso, faço ali meu café da manhã, faço meu devocional. Tá. Depois eu vou treinar. Estou treinando com roupa de academia. Tá. Quando eu volto da academia, tomo banho e coloco a roupa do trabalho, eu já entrei no personagem do trabalho. Incorporou. Então tudo é roupa? Sério? Então pra mulher é muito mais fácil, né? É muito mais fácil, fala sério. Você tá usando. Então tudo é roupa. Então tá. Ó, tô no meu momento corporativo. Daqui a pouco, tô no meu momento namorada, mulher. Exato. E se chegar em casa, não tomar banho, não trocar de roupa, você vai continuar falando de trabalho. É verdade. E aí, como que você chega já quero logo mudar. Desesperada, querendo tomar banho, tirar. Lucas, já tirei, não quero mais falar. Acabou. Deito na cama, pego o meu livro ali e vou pro meu momento. Nossa, Carol. Carol, amei essa dica. A roupa, eu nunca pensei. Pra gente é mais o ambiente, né? Sim. Fala muito sobre isso. Mas a roupa, realmente, você tá ali com a roupa, esse é o meu momento de ficar. Sim. E daqui a pouco... Gente, adorei. Essa é muito importante. Então todo mundo pegou essa dica agora. Dica da Carol, bota aí, dica da Carol. Adorei, Carol. Então tudo é a roupa. Exatamente. Nossa, amei. E principalmente eu trabalhava muito home office quando eu era do mercado financeiro. Ah, é? Então você pensa, eu fazia videochamadas, né? Fazia muita reunião por videochamada. Eu tinha que estar com uma roupa apresentada. Sim. Né? Eu tinha que estar com uma maquiagem, eu tinha que estar bem, mas eu estava dentro de casa. Sim. Então, quando eu botava aquela roupa, era o momento de eu resolver minhas coisas do trabalho. Acabei, em tomei casa meu também banho. É muito mais difícil, né? É muito difícil. Porque tem coisas de casa e É muito difícil. Eu acho que eu não conseguiria ter esse Nossa autocontrole. Não, mas aí você tranca a porta e tudo resolve. Ok. Carol, eu tô chocada. Gente, eu tô tão impressionada com esse negócio da roupa. Deixa eu voltar pra uma coisa. Claro. Você falando de roupa, de feminilidade, a gente tocou num ponto que é muito crucial pra mulher. Porque aqui só vamos, né, falar de mulher, de papo mulher mesmo. Eu quero saber a sua mesa posta. Como você se sente? Que é um momento, eu sei que você adora. Eu amo. Você posta nas suas redes sociais. Eu adoro as suas mesas. Eu vi que você foi num evento de uma decoradora. Qual o nome dela? Nicole Sarfati. Maravilhosa. Gente, eu adoro todas as festas que ela faz. Cada mesa maravilhosa. Eu fico, gente,
Que coisa linda. E como é que foi, assim, pra você? Você sempre teve esse lado feminino de, não, vou fazer aqui um cafezinho só pra mim, tá? Só eu, só você e você em casa, e você não tem aquele cuidado, aquele, sabe, carinho de estar preparando, não, agora é o meu momento de sentar, de como é importante, né? Porque eu sempre ouvi isso da minha mãe, também. que a mesa é um lugar realmente importante. Não é só de você comer, de você jogar essas coisas, não. É um lugar que você tem que parar. Tá sua família ou só você, mas é uma coisa importante, a mesa. Sim. E conta como começou esse amor por mesa posta, sobre flores, arranjos. Eu quero saber de tudo, Carol. Tudo começou na minha avó. Na sua avó. Né? Minha avó, por parte de pai, ela sempre gostou muito de detalhes, mesa posta, decoração. Ela sempre que montou tudo, todos os eventos da família era ela. Então eu cresci vendo isso, mas eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim, sabe? E aí eu passei a perceber que tudo aquilo que ela fazia se transformava em algo muito especial. As pessoas sempre chegam e olham, olha como isso daqui foi feito com carinho. Olha como a Max Fame lembrou de mim quando trouxe esse presente. Então a pessoa se sente de fato homenageada, ela se sente mais especial. Por mais que seja um detalhe. Um pequenino, uma coisa mínima. bem sutil, mas que pensou. Exato. Que teve aquela... Então, fazer com que as pessoas tenham esse sentimento se tornou algo muito inspirador e motivador para mim. Sim. Então, normalmente, né, as pessoas não começam com um jogo de louças extravagante, né? A gente sempre começa com o que a gente tem. Então, uma coisa mais, um jogo americano simples. Às vezes nem com um jogo americano, Gabi. Você pegou uma plantinha lá na tua rua, você colocou num pratinho, num copinho, você já fez a diferença naquela mesa. Sim. Porque mostra que você se deu o trabalho de ir lá pegar aquela plantinha e colocar na mesa. Você se importou com aquele momento. Diferentemente de quando você faz um almoço às pressas, não se preocupou com nada, às vezes vocês nem comem na mesa, porque na minha família eu não cresci comendo em mesa. Ah, é? Exatamente. Eu achei que fosse sempre assim, pela sua mesa. Gente, eu vejo cada mesa da Carol. Mesa pro Lucas, mesa pras amigas, pras crianças. Eu vejo, tipo, cada mesa linda. De verdade. E eu acabo virando, querendo ou não, uma referência das minhas amigas, todo né? mundo eu vi mundo uma pede. que vocês fizeram de... foi uma despedida de solteiro, não foi? Foi. Você que organizou. Eu que montei gente, tudo. Uma coisa linda, linda. Agora, quem vai fazer isso no seu? Me não, fala. elas já estão armando tudo, elas já estão Porque imagina, a noiva arrumar. Não, gente, deixa... Não, mas elas falam assim, mas a Carol é exigente. Eu falei assim, gente, eu não sou exigente. O que vocês fizerem de coração, pra mim, já tá maravilhoso. Isso é muito lindo, né? Elas se preocuparem com isso, elas pensarem, não, eu quero fazer tudo bonito, porque ela faz pra gente. Então, no dia dela, eu quero retribuir, eu quero... Isso é muito lindo. Isso é muito de lindo verdade. mesmo. E hoje em dia, né, a gente dá importância pra coisas assim que não é materiais. Não é material. Assim, claro, você ter um jogo, mas não é aquilo, não é sobre aquilo. Não é. É sobre realmente o cuidado, é você ter pensado, poxa, eu vou botar aqui esse copo assim porque a Carol gosta de rosa, esse copo porque a Carol... Entende? É realmente o cuidado. Exatamente. E eu sei que você, com essa parte de mesa posta, é o seu lado, assim, eu que você amo, ama, Gabi. né? E assim, junto da mesa posta, logo vem os arranjos de flor. Né? Eu não sabia nada sobre arranjos, né? O que eu sabia era o que minha avó fazia quando eu era mais nova, mas não sabia. E aí eu, pesquisando o buquê do meu casamento, né, para entender qual o buquê, eu vi um anúncio de um workshop que ia ter. E aí eu pensei, um workshop de arranjos de flores? Foi aqui no Rio? Foi aqui no Rio. Eu quero. Na próxima você me chama. Agora eu quero estar em todas com você. Imersão e tudo. Mentoria, arranjos. Quero estar em tudo. Sim, mas aí até puxando um gancho disso que você falou, Gabi, até trazendo um pouco desse... Como se conectar com a sua verdadeira essência, né? É através dessas atividades que você consegue se conectar com o seu verdadeiro eu. Experimentando coisas novas que você consegue se conectar com o seu verdadeiro eu. Então, eu entendo que se eu vejo beleza em algo, né, eu entendo que aquilo ali é algo bonito, é um ato de amor, aquilo ali me traz para um momento presente. E se eu estou no momento presente, eu estou entregue àquilo ali. Você tá... Né? E eu estou vivendo, eu estou construindo a minha personalidade, eu estou construindo a mulher que eu sou e a mulher que eu quero ser também. Né? Então, muitas vezes a gente fica presa em coisas do passado, né? Se cobrando, ou então se culpando por coisas que a gente fez no passado,
mas a gente não entende que o passado é só uma biblioteca que a Exato, gente que- passa, consulta e segue em frente. Já acabou, tá lá atrás. Exato. E o Gente. presente é como se fosse um ateliê das coisas que você está construindo no teu dia a dia, das coisas que você cria, o seu Sim. momento de você Sim. transformar algo é no presente. E hoje em né? dia, né, Carol, eu acho que é muito legal a gente estar envolvido nessa parte mais artesanal, né? De Aham. colocar a mão na massa mesmo. Exato. Vou ali fazer. Eu quero muito fazer uma aula de cerâmica. Não sei se você já Eu fez. também tô doida pra Tô fazer. doida pra fazer. E assim, porque, gente, realmente, eu sempre gostei muito de pintar. Eu sempre fui, assim, meio mais manual. Artística, né? Manual mesmo. É artesanal. Eu sempre gostei de pintar e tal. E agora, realmente, com essa questão de tudo, né? Tudo. Muito trabalho, aí não sei o quê, outra coisa. É informação direta. A gente tá sempre ali com o celular grudado. O tempo todo. Então agora a gente realmente deixar o celular de lado e ter um momento ali pra você colocar uma mesa, pra você fazer um arranjo, pra você fazer uma cerâmica. É muito especial, né? É muito importante, assim. E quando você faz para pessoas que você ama, ou Sim. até mesmo para pessoas que você nem conhece, assim. Sim. Eu acabei de fazer um chá de bebê da prima do Lucas. Caramba, que né? legal. Então eu só conheci a prima do Lucas e a parte da família do Mentira. Lucas. O resto eu não conhecia ninguém. Aham. E todo mundo falando, nossa, que lindo, que amor, que cuidado, que coisa Pensou maravilhosa que você fez aqui. Aham. E realmente eu fiz tudo com muito amor. Que lindo. Né? E nesse momento ali que você estava preparando, em algum momento você, por exemplo, a gente depende de outras pessoas, né? Então você fala, tipo, ai, o fulano não entregou, você fica naquele momento estressado? Nem um Porque pouco. eu gosto de fazer, Aham. só que aquilo às vezes me estressa. Mas então, aí vem a organização. Exato. Mas às vezes não tá tão no nosso controle. Será, Carol? Às vezes, não tem flor tal. Pode ser qual? Aí você já pega. troca. Entendi. Então você só faz isso, Sim, né? as Você coisas, só vai... tudo tem solução. Tudo tem Entendi. solução. Muitas Eu tenho que vezes, aprender isso. Isso é muito importante. E eu vejo muitas vezes as pessoas não tendo isso e se frustrando muitas vezes. Ou então se cobrando demais com algo que de repente dá para ser resolvido de uma outra maneira. Porque eu acho que é realmente do mundo que a gente tá. Eu acho que essa parte de querer resolver muito rápido, de você solucionar problemas rápido demais. E aí você vai acabando aquele looping assim que você não consegue sair. Aí tá, por exemplo, você tá num drive-thru e aí daqui a pouco tá estressado com um cara que não tem nada a ver. E, entende? Então tudo tá ali pra você realmente... Gente, não tá no meu controle. Isso não está no meu controle. Mas é esse o pensamento que tem que ser feito, assim. A gente até sabe, né, Carol? Sim. Assim, eu falo por mim. Mas assim, a gente até sabe, mas não coloca em prática. Exato. Muitas vezes E a gente vai, não eu coloca vou em aprender prática. isso na imersão. Vai, com certeza. Uma outra dica... Fala, Carol. Fala todas as dicas. É muito importante você estar no momento presente. Sim. Né? Tá ali. Eu falo muito sobre o tempo de qualidade, né? Hoje é uma frase que se fala muito, todo mundo tem falado sobre o tempo de qualidade. Mas não sabe o poder disso, né? E como se coloca em prática. Sim. Né? Muitas vezes a gente acha que o tempo de qualidade é algo que está ali no futuro. Mas o tempo de qualidade está aqui, eu conversando com a Gabi. Eu estou prestando atenção nas palavras que a Gabi está usando. Sim. Eu estou trazendo isso para mim, de fato, refletindo sobre o que a Gabi está falando, para que eu possa responder alguma coisa. A mesma coisa nas suas atitudes. Então, se eu estou pegando um copo aqui para poder beber uma água, eu tenho que prestar atenção nessa ação. Porque, caso contrário, a gente vira a famosa estabanada, né? Que sai esbarrando em tudo, porque a gente não está no momento presente. Né? Então, desde que eu voltei da imersão, eu tenho me policiado muito. Então, essa é a dica. Foca no momento presente, foca nas coisas que você está fazendo. Mas eu tenho uma distração muito fácil, eu tenho um TDAH. Tudo bem, mas isso impede você de pensar e olhar para o copo e ver que você está pegando o copo? Isso não te impede. Mas é um exercício diário. Diário? Não é fácil. Exato. É algo que todos os dias você tem que fazer e se policiar. Assim como, por exemplo, muitas amigas minhas me trazem o seguinte ponto. Carol, eu tenho muita dificuldade de poder ler um livro. Né? Eu tô lendo ali as frases do livro, quando eu vejo, eu já tô com o pensamento lá do outro lado, eu não entendi nada da página, já tenho que ler tudo de novo porque eu não consegui captar a mensagem. Eu sou assim. Você não tá no momento presente. Exato, você não tá vivendo ali, você tá ali querendo... Exato. Só, né? Só passar as informações. Exato. Uma coisa que eu falei com o Lucas, né, é muito importante que a gente use a nossa imaginação ao nosso favor.
né? A nossa mente, ela prega muitas peças na gente, mas ela também tem muitos pontos bons, Sim, né? verdade. Então, quando a gente estiver lendo, ou então ouvindo o que uma pessoa está falando, prestando atenção no que você está falando agora, nesse momento, eu uso a minha imaginação para poder absorver tudo aquilo que você está me falando. Entendi. Isso também é um ato de amor, né? Você realmente está ali focado no que a pessoa está falando. Você podia estar aqui, só quero saber a hora de acabar isso e voltar lá para pro meu trabalho, e não tá realmente vivendo ou falando o que você precisava falar e que ia ser importante para falar. Entendi. Nossa, Carol. Então, prestar atenção em tudo que você está fazendo. Agora, você tá vendo que eu tô até mais assim, depois que você falou, é isso. E como foi, assim, nesse início? Era difícil? Você ficava se policiando toda hora? Muito, ainda fico. Ainda fico, é uma jornada eterna. Exato. Eterna. Exato, é uma jornada eterna. Então, o tempo todo prestando atenção, vendo as coisas que estão acontecendo, vendo o comportamento do outro, porque, né, o corpo fala, as pessoas falam através de outras, né, maneiras de comunicação. Então, tem que estar atento a tudo. Tudo. Nossa, eu tô, assim, impressionada, juro. E eu quero muito, muito fazer essas mentorias, fazer essa imersão em tom do silêncio. Eu acho que eu tô precisando muito ficar uns 5 dias sem falar. Gente, será que eu vou conseguir, Carol? Com certeza. Será? O ambiente também é muito importante. As pessoas ali, né? Exato. Quando você está num ambiente que está todo mundo determinado a fazer aquela coisa, você automaticamente consegue ser influenciada pelo meio. Né? Então, todo mundo focado no mesmo objetivo, todo mundo com o mesmo pensamento, você com a vontade, com o coração aberto também dá certo. Dá certo. E foi algo assim transformador. Transformador não só para o meu eu, mas também para o meu relacionamento, para a minha família. Foi muito importante. Ótimo. Todo mundo tá vendo essa diferença, né? Maravilhosa. E você vê como realmente a inteligência emocional tem muita importância. Assim, é realmente... Deveria ser aula, assim, matéria na escola, não é? É verdade. Porque realmente precisa, até para as crianças se comunicarem melhor, os pais ouvirem, né? Tudo isso seria uma troca muito mais fácil se todo mundo tivesse ali realmente uma consciência, exatamente, de você ali centrar e não, agora eu preciso agir desse jeito, não posso agir desse jeito e tal. Uma responsabilidade com o que é feito e com o que é falado. Né? Hoje todo mundo fala o que quer, pensa o que quer, faz o que quer. Exato. E as coisas não podem ser assim. A gente acaba machucando muitas pessoas dessa forma. A gente sofre muito mais por conta disso. Então, a partir do momento que a gente cria uma maior consciência e uma maior autorresponsabilidade também, eu gosto de usar essa palavra, a gente consegue ter muito mais influência do que eu mandar você fazer alguma coisa. Eu acho que tá aí também, né? No outro ouvir. Realmente, a gente passa, por exemplo, eu tô trabalhando com você, Carol, eu não sei fazer isso, aí você já vai agir de um jeito, mas como assim você não sabe? Eu te contratei, não. E aí você, sabe, não é assim, calma, o que você não sabe? O que era? Né? Eu posso solucionar? Tem como a gente, né, conversar? E tudo realmente parte, eu acho que daí, da comunicação também, né? Sim, você tem as ferramentas que você precisa, você tem os treinamentos que você precisa, não tem, eu tenho que proporcionar isso a você. Entendi. Gente, falamos muito. Carol, você, pra que saiu da imersão, você tá falando eu tô falando muito. Mas eu acho que é a primeira vez que eu tô falando sério? Tanto, assim, ai, que bom. E eu amei, assim, eu ficaria horas e horas e horas falando aqui com você. Mas deixa eu te perguntar uma coisa pra gente fechar, assim, maravilha, com chave de ouro. Vamos. Então, eu gostaria de pedir uma coisa muito especial. Que conselho você daria para essa mulher que quer realmente, tá faltando de coragem, assim, para começar ou para mudar uma carreira que realmente vai, né, de alta performance enfim, tá ali tudo, empreender também, então então essa mulher que, por exemplo, tá empreendendo, mas quer ir pro mercado financeiro ou vice-versa, o que você falaria para essa mulher? Olharia lá pra Carol de, 10 anos, quase 10 anos atrás, e falaria para essa mulher que está precisando ouvir um conselho seu, que você passou por todas essas fases, da Carol lá atrás, a Carol lá na faculdade de engenharia, para a Carol agora. Fala aí, fala para a câmera ali, para essa mulher, qual é o conselho, Carol? O meu conselho hoje o que eu teria falado para a Carol lá de trás, se conecte com a sua verdadeira identidade. Muitas vezes nós vamos querer fazer coisas para agradar aos outros
E o que eu percebi é que o resultado disso, o que vem para você são só migalhas, né? É algo muito ralo, é algo muito raso. Então, a partir do momento que você se conecta com o seu verdadeiro eu, com o seu interior, com o seu coração, com o que realmente você acredita, você descobre que você é capaz de fazer muito mais coisas do que você realmente faria. É verdade. Né? Então, é realmente se conectar com a sua verdadeira identidade, ser fiel aos seus propósitos, aquilo que você acredita, fazer o bem para as pessoas e, de fato, não abrir mão da sua essência por pouca coisa. Sim. Né? Seus valores, né? Exato, é isso que eu acredito, porque muitas pessoas são influenciadas, muitas pessoas não têm boas referências também no seu dia a dia. Então, eu acredito que todo mundo lá no fundo tem um coração muito bom. Sim. Só precisa descobrir isso, sim, né? Sim, é verdade. Olha, Carol, eu tô muito impactada, eu tô muito assim, de verdade, eu amei muito. Eu também obrigada. amei, Gabi, muito obrigada. Eu ficaria tipo horas aqui falando com você, mas foi muito bom. Gente, e você que se interessou por esse papo e quer descobrir mais da Carol, quer seguir a Carol aí. Carol, fala qual é a sua rede social para o pessoal te seguir. Ótimo. E quem sabe daqui a pouco você tá aí abrindo seus cursos de inteligência emocional para mulheres e fala, nossa, Carol, eu vi o seu podcast e eu me inspirei em você. Então fala para essa mulher que quer seguir você, que quer realmente conhecer mais da Carol. Maravilha. O meu Instagram é Carol Lázaro. É Lázaro com 2 E's. Isso. Carol, Lazzaro. A gente vai deixar também aqui embaixo para elas seguirem. E é isso, Carol, muito obrigada. Muito obrigada, Gabi. Amei. Foi um prazer conversar tá aqui com os seus você. sérums da Max Obrigada. Fame, maravilhosos para você usar. Maravilha. Se preparar para o casamento, maravilhosa. Gente, muito obrigada por esse papo incrível, esse papo pepeca, papo empreendedorismo, papo inteligência emocional, feminilidade, tudo foi isso com a Carol Lázaro aqui no Papo Pepeca de hoje. Tchau, gente, até o próximo! E aí, gostou do nosso vídeo do Papo Pepeca? Curta esse vídeo, compartilha com as suas amigas e confere se você está inscrita no canal.